quem não é muito próximo do Diego Alves não achou correta a atitude. Achou uma falta de respeito com um jogador que tem uma história no clube, um nome mesmo que não tivesse, mas não curtiram o que foi feito. Então isso... Salve, salve nação, saudações, galera, vídeo novo com informações novas. Vai ter uma nova reunião hoje à noite, lá na Gávea, onde será definido o futuro de Paulo Souza. Ele pode cair hoje ou amanhã. Se não cair amanhã, galera, ele pode cair depois do jogo contra o Bragantino. É isso que tá rolando. Cara, o que o Paulo Souza fez ontem com o Diego Alves não se faz. É uma falta de respeito com o profissional de tamanho. Cara, vocês não têm ideia da confusão que o Paulo Souza arrumou dessa vez. É o seguinte, o Diego Alves estava relacionado para o jogo. Ele iria ficar no banco. O cara foi e se aqueceu antes do jogo. O que acontece? Na hora que volta para o vestiário, o nome dele estava riscado. Ó, você não vai ficar no banco mais. Quem vai ficar no banco é o Matheus Cunha. E isso, cara, pegou muito mal com os outros atletas, porque não se faz isso a partir do momento que o jogador vai para o aquecimento em campo. Ele está relacionado para ficar no banco. E ele não deixou o Diego Alves ficar no banco. O Diego Alves teve que subir, assistir o jogo lá de cima. Será que é por isso que o Flamengo não jogou nada no primeiro tempo? Não sei. Não sei se é por isso. Mas que ontem o Flamengo fez a pior partida no primeiro tempo no comando do Paulo Souza fez. Isso é verdade. Agora, o que o Paulo Souza tá querendo? Tá querendo ser mandado embora? Será que ele pagou para vir para o Flamengo e agora quer receber a multa? Será que ele quer ser demitido? Cara, é isso. Vamos ver aqui então o vídeo da ESPN Brasil. Quero pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal. Seja bem-vindo. Faça os seus comentários. O que você pensa sobre este tema, né? Acho eu que já deu pro Paulo Souza, hein? Não dá mais para ele. O clima tá pesado, não tem ambiente entre jogador e técnico. Acabou, cara, acabou. Vamos lá então, galera. Créditos de vídeo é da ESPN Brasil, link na descrição como créditos Grupo Disney. Simbora então, vou soltar o vídeo aqui para vocês. Ele tá exatamente no ponto para deixar de ser treinador do Flamengo. Eu não sei se a multa vai segurá-lo ou se alguém no Flamengo muito poderoso vai conseguir dar sustentação a ele. Tá difícil, porque ele já perdeu, do jeito que aconteceu ontem, ele perdeu a sustentação do vestiário e da diretoria. Só se o presidente segurar. A multa não vai segurá-lo. Isso eu posso antecipar para você. O que pode segurá-lo? Não sabemos. Uma chance a mais no jogo contra o Bragantino, quarta-feira. Ainda hoje poderemos ter novidades em relação à situação de Paulo Souza. Ou sai ou fica. Presidente Mauro Naves, deixa eu ver aqui, já 17h59, eu vou enrolar um pouquinho aqui para dar boa noite para o Mauro Naves. Daqui a pouco detalhes da grande vitória do Fortaleza sobre o Flamengo no Maracanã. Fortaleza venceu a primeira no campeonato. E Paulo Souza numa situação muito delicada no Flamengo, 18 horas. Boa noite, presidente Mauro Naves. É um prazer recebê-lo aqui no nosso clube, presidente. Boa noite, João Guilherme, Pascoal, abençoadozinho. Um abraço enorme ao fã de esportes que está em casa. Ele não vai cair antes desse jogo com o Bragantino, não, porque senão já tinha caído ontem no Maracanã. Acho até que deveria ter caído. Agora, por que não caiu? Eu não entendo bem dos bastidores de lá, mas conversando com quem entende, eu acho que tem muito a ver com a relação com a diretoria de futebol, né? Claro que a decisão é do presidente, mas há quem pense que para ele cair tem que ir junto o Braz e todo mundo, porque foram eles que escolheram, etc. E aí fica mais difícil. E não é só isso, vai ter que levar um bom número de jogadores que também estão remando contra, né? Porque o cara tá remando contra e não pode ficar. Jogador não cai, né? Eles não vão vender os caras agora no meio do ano, assim, de um dia para o outro. Então cai só o técnico. Mas enfim. E a comissão técnica? A comissão toda. Não, acho assim. Acho que o Braz pode ficar assim e buscar outro e tal. Mas sai bem chamuscado porque foi a escolha dessa dupla que foi lá, etc. E tal. Até por isso eles insistem em apostar. Agora, o Paulo Souza deu vários motivos ontem para
para pedir o boné mesmo, né? Estou indo embora, porque ele não fala se o time teve falha na transição ofensiva, se o time não se comportou bem lá atrás, não sabia, né, Olha, tinha uma defesa com Pablo e Rodrigo Caio. Pô, 2 baitas zagueiros. Os caras tomaram umas bolas sem tirar em nada o mérito do Fortaleza, que jogou bem, mereceu, etc. Mas foi facilitado, né? Porque, assim, o que teve de erro lá atrás foi uma barbaridade. E aí ele vai para a entrevista e só fala em erros individuais, que nunca aconteceu... Sem precedentes. Sem precedentes, uma tragédia desse tamanho e tal, como se ele não tivesse culpa de nada. Então, enfim, essa defesa não treinou junto, foi uma semana, né? A gente falava disso, que os técnicos tiveram uma semana, né? 2 zagueiros e 3 volantes ele escalou. Pois é, exato. Exatamente. Arão, João Gomes e o Andrés Pereira. E aí a gente fica naquela, João. Será que depende tanto assim do Arrascaeta, quando não tem? Claro, o Gabigol para fazer os gols, até no pênalti ali que o Pedro foi infeliz, tirou o goleiro, bateu na trave. Mas principalmente para organizar esse poder ofensivo, o time não consegue, se não tiver mesmo o Arrascaeta. Acho que o clima está horroroso, né? Mas você já sabe, ele foi lá hoje, deu treino normalmente. Sim. Marcos Braz foi lá de manhã, ainda não fez reunião. Tem uma reunião de segunda lá, normal, com o presidente. Exatamente. É nessa que você está esperando o resultado. É essa aí que pode ter novidade, hein? E ele fez uma com o Diego também ontem, que era mais uma, né? Além de dar essa declaração no final, jogando os jogadores como únicos culpados, como se ele tivesse treinado tudo certinho, mas os erros individuais é que complicaram. Teve essa também, né? Botar o Diego para aquecer e tal, depois tirar o Diego. E essa história aí, essa história aí é o seguinte: além da vitória do Fortaleza, com muito mérito, o Fortaleza foi melhor, fez uma grande partida, como já tinha feito outras e não tinha vencido, mas ontem venceu no Maracanã merecidamente. E isso aí colocou o Flamengo num turbilhão ainda maior que já estava. E nós vamos tocar a música para o Flamengo, que o Flamengo tá assim, ó. Lembra do Ney Franco? Campeão da Copa do Brasil de 2006 com o Flamengo em cima do Vasco. O Ney Franco tem essa música aí, ó, que representa bem o momento do Flamengo. Toca técnico do Flamengo e que mostra o momento do Flamengo. O detalhe é o seguinte, esse ponto aí que o Mauro Naves tocou e o Pascoal também sobre o Diego Alves, a informação que eu tenho é a seguinte: o que aconteceu? O Diego Alves foi relacionado para a partida de ontem. Ele foi para o gramado do Maracanã. Ele aqueceu no gramado do Maracanã. E ao voltar para o vestiário, para depois entrar em campo com a equipe, para ficar no banco, ele foi comunicado que não estaria no banco de reservas, naquele momento. E aí falaram para ele: Paulo Souza e comissão técnica, você não está no jogo. Quem vai ficar no banco é o Matheus Cunha, você pode subir para acompanhar o jogo da tribuna. A informação que eu tive é que o vestiário do Flamengo, que já não é um vestiário que tem uma harmonia entre todas as partes, depois disso ontem implodiu de vez, porque até mesmo quem não é muito próximo do Diego Alves não achou correta a atitude. Achou uma falta de respeito com um jogador que tem uma história no clube, um nome mesmo que não tivesse, mas não curtiram o que foi feito. Então isso caiu como uma bomba no vestiário do Flamengo, minutos antes de entrar em campo para o jogo com Fortaleza. Então, de fato, juntando a entrevista pós-jogo, a atuação, a vitória do Fortaleza, o Zinho, que conhece como poucos vestiários de futebol, a cada semana que passa a situação vai piorando, viu, Tetra? É verdade, João. Bom, boa noite mais uma vez aos amigos, companheiros. Só alguma coisa desse tipo, né? Um vestiário aí antes de uma partida bem turbulento, né? Vamos dizer assim, com esses problemas do Diego ter ido aquecer e daqui a pouco tá fora do banco. Se realmente ele aqueceu e ficou fora do banco, foi porque ele sentiu alguma coisa? Ou não? O treinador é que tirou ele da relação. Então, para que ele aqueceu?
É difícil a gente dar uma opinião, assim, eu que vivi esse ambiente ali, sem saber, porque ninguém fala nada, né? Agora, se realmente o cara foi para o campo, aqueceu e não tem problema nenhum, e não teve problema físico, não sentiu nada, e ficou fora do banco, desde que eu me entendo por gente ali dentro do futebol, você já tem uma relação antes de quem está no banco ou não. E quem não está no banco, geralmente, na minha época, era assim, sobe de roupa ainda do clube e vai assistir o jogo lá das tribunas, né? Antigas tribunas do Maracanã. Não ia aquecer. Então tá muito... a coisa tá muito assim, ninguém sabe muito bem o que aconteceu ali. Não há uma fala. Eu estou buscando informação aqui, estou mandando mensagem, né, para a assessoria do Flamengo, do atleta, para pessoas que convivem ali dentro, até para mim não falar besteira aqui. Então, assim, não dá para dar uma opinião concreta porque realmente eu não sei se ele sentiu alguma coisa. Se ele sentiu, então, assim, é normal, aí tira o cara do banco. Se ele não sentiu, aí o vestiário fica muito pesado, porque o cara vai lá, aquece, troca de roupa e daqui a pouco, você não vai ficar no banco não, você está fora. E isso pode influenciar, porque o primeiro tempo do Flamengo foi o pior primeiro tempo, não vou nem falar de outros treinadores, da era Paulo Souza, foi o pior primeiro tempo do Flamengo. O Pascoal aí, o próprio Mauro já falou, entrou com 3 volantes, que na verdade ele não entrou com esse pensamento de 3 volantes. Ele adiantou o Andrés para fazer a função do Arrascaeta, que eu também concordo que não é o ideal. O Andrés fica desconfortável, não tem a mesma mobilidade, não é um cara de transição rápida, de velocidade. Então perde muito essa criatividade no meio-campo. E para completar, foi o pior jogo que eu vi do garoto João Gomes. Eu que defendo, que falo toda hora, até cobro do Paulo Souza, por que o João Gomes ficou de fora do time, se vinha tão bem. Para mim era até o melhor jogador ali dos volantes, e de repente foi sacado, saiu, e aí voltou nesse jogo. E o garoto errou tudo, né? Junto com o Arão. Né? O meio-campo não existiu do Flamengo com esses 3 jogadores. E você olhar assim, ficou mais o Everton Ribeiro isolado para tentar criar alguma coisa no meio-campo, Bruno Henrique na velocidade, o Pedro lá na frente tentando segurar a bola. Houve um meio-campo ali que não existiu e ficou aquele buraco. E o time do Fortaleza, muito bem ajustado, a gente sempre elogia o time do Fortaleza. Uhum. É incrível a posição que está, porque joga bem, joga melhor do que o adversário e foi muito superior. Muitos. A parte coletiva não funcionou? Perfeito. Mas no primeiro tempo, eu nunca vi um time errar tanto passe como o Flamengo errou. Todos os jogadores. Não dá nem para você falar, esse estava mais... de repente o Rodrigo Caio um pouquinho acima dos companheiros. Mas o Pablo, um jogo horroroso do primeiro tempo, né? Os laterais, eu já falei dos volantes, enfim... O Flamengo não se encontrou. E o Fortaleza arrumadinho, bem ajeitado, aquele jeito, já pensando naquela bola, naquele contra-ataque, muito bem organizado pelo Vojvoda, poderia ter saído muito melhor. Aí o Flamengo, quando volta, aí o Paulo Souza, para mim, acerta, hein? As mudanças dele foram boas. Quando ele tira o Pablo e os 2 volantes, recuam o Andreas, coloca o Vitinho para criar junto com o Everton Ribeiro, com o Pedro, com o Bruno Henrique, o Flamengo melhorou, gente. Melhorou e teve a chance para matar o jogo. Aí aquela coisa que a gente fala de um jogo, como muda toda uma história. O Pedro teve a chance para matar, para fazer o 2-1 e mudar esse jogo, esse cenário. Perde um time que já está com problema no vestiário, que já está com um clima pesado, que a arquibancada já não está mais suportando, paciência zero. Quem erra é vaiado, os jogadores pensam no ataque antes de se posicionar. E toma um contra-ataque no momento que o Flamengo está melhor no jogo, pressionando. Aí sim, vem a culpa do Paulo Souza, que tem que admitir que teve uma semana para treinar e não organiza esse time defensivamente, que é um terror. Quando o Flamengo é atacado, é um filme de terror. É sempre chance para o adversário. Perfeito. Atenção, é um susto, a defesa tá informações importantes. Atenção. Agora. O Flamengo tem toda segunda-feira uma reunião de rotina com a sua diretoria. Toda segunda-feira. Eles se reúnem para conversar.
Só que hoje, 2 reuniões estão marcadas. Essa de rotina e outra para falar do tema específico futebol, rendimento do time, Paulo Souza, que contará com a presença do presidente Rodolfo Landim, de Marcos Braz, Bruno Spindel e Paulo Souza. A continuidade será avaliada nessa reunião. Um dos pontos que podem fazer, por incrível que pareça, hein, que ele tenha mais uma chance é que o Flamengo tem perdido muitos profissionais. Sim. Recentemente perdeu o técnico da categoria sub-20, me esqueci o nome dele agora aqui. Ele dirigiu a equipe na Copinha, iniciou o Campeonato Carioca, me esqueci o nome dele. Ele saiu do Flamengo. Então o Flamengo promoveu o técnico do sub-17 para o sub-20, que é o Mário Jorge, que é um profissional que está iniciando a carreira. Então o Flamengo encontra, nesse momento, até uma dificuldade para colocar alguém para dirigir a equipe interinamente. Essa é a situação. Então, o trabalho do Paulo Souza, a situação do Paulo Souza, será tudo isso analisado na reunião de hoje. Luiz Felipe Santos, é ele? Não é esse não, rapaz. Se eu não me engano, é Fábio Matias, se eu não me engano, acho que é isso. Fábio Matias. Acho que é Fábio Matias, que era do Internacional. Entrou no lugar dele na Copinha. Exato. Na Copinha, o Fábio Matias, que era do Inter. Ele saiu do Flamengo recentemente. Então, são 2 reuniões, uma de rotina e outra para tratar do tema específico, futebol, Paulo Souza, o que está acontecendo. Então, a noite será quente no Flamengo e coisas estão acontecendo. Vamos ficar atentos. O Zinho me chamou, diga Tetra. Galera, vocês viram, cara? Vocês viram como que o Flamengo vive em turbulência, como que as coisas no Flamengo não são claras, mas também o Paulo Souza parece que gosta de uma confusão, né? Ele gosta de cutucar, né, cara? Pra que ele deixou o Diego Alves ir lá se aquecer e depois tira o cara do banco, cara? Pra que fazer isso? Qual o motivo? É uma afronta. É demonstração de poder, isso é uma afronta, uma falta de respeito com um profissional. Uma falta de respeito com o Diego. Cara, se ele foi pro campo se aquecer, ele tinha que ficar no banco e ponto final. Galera, é questão de tempo. Que o Paulo Souza vai cair, vai. É questão de tempo. Se não for agora, vai ser depois do jogo contra o Bragantino, cara. Ele só não caiu ainda porque o Flamengo hoje, por incompetência, não tem um técnico interino à altura do Flamengo, não tem uma equipe técnica. Se a equipe técnica do Paulo Souza sai, o Flamengo não tem uma equipe técnica. Vocês têm noção do que é isso? Olha o amadorismo dessa direção do Flamengo. Nós não temos técnico interino e uma equipe técnica caso Paulo Souza seja demitido ou caso Paulo Souza decida sair. Ao receber uma proposta da Fiorentina, eu vou sair, não quero mais treinar aqui no Flamengo. O Flamengo fica sem equipe técnica. Dá para entender, cara? A que ponto chegamos? Por isso que a gente tem que cobrar essa diretoria. O Flamengo é muito grande para ser dirigido por amadores, cara. É revoltante, cara. É inacreditável que isso esteja acontecendo. Essa torcida não merece essa diretoria, não, cara. Cara, mais de 63 mil pagantes ontem. 63 mil foi o público, né? Mais de 59 mil pagantes. Deu uma renda de mais de 2 milhões e 400 mil ontem. Para ver o Flamengo perder para o Lanterna do Campeonato Brasileiro. O torcedor do Flamengo sofre demais, cara. A gente não tem um dia de paz. Um dia. Ei, fase, hein, cara. Que fase. Parece que as coisas nunca melhoram, cara. Só piora. E aí, agora nessa reunião que eles vão fazer, o que será que será decidido, então, nesta segunda reunião que eles irão fazer? Qual será o destino do Paulo Souza? Cara, só que sempre eles tiram o deles da reta e tiram o técnico
Quem paga o pato sempre é o técnico. Diretor de futebol sempre fica. O auxiliar do diretor sempre fica. Tudo normal, né? Só tira técnico fora. É um atrás do outro. Cada 6 meses um técnico. E o jogador que erra pra cacete tá lá. Os jogadores que erram sempre estão lá. Por que não empresta esses caras? Beleza, galera? É isso. Tomara que a melhor decisão seja tomada, cara. Para o bem do Flamengo. Tomara. Eu nem sei mais qual é a melhor decisão, hein? Será que Paulo Souza deveria sair junto com Marcos Braz e Bruno Espindo? Será? Comente. Quero saber a sua opinião aí. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações e até o próximo vídeo. Fui!